Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que esse canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela atenção. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um livro bíblico, que é o livro, a Epístola de São Paulo Apóstolo a Timóteo 2, né, a segunda carta, então, a Timóteo, né? Timóteo, que é combater o bom combate, o tema aqui que nós vamos refletir sobre essa segunda carta a Timóteo. Bom, então nós vamos ver a primeira parte que vai falar assim: não deve envergonhar-se do Evangelho, né? Então, veja bem, Deus nos deu um espírito de pusilanimidade, não nos deu um espírito de pusilanimidade, mas de fortaleza, de caridade, de temperança. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Antes trabalha comigo no Evangelho, segundo a virtude de Deus, que nos livrou e chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes de todos os séculos, e que agora foi manifestada pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, na verdade, destruiu a morte e tirou à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, por cuja causa, então, nós devemos padecer pelo Evangelho e não nos envergonhar. Guarda a forma das sã palavras que tens ouvido no amor em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Senhor faça misericórdia a cada um de nós. Então, aqui fala que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, nós devemos dar testemunho da verdade e da vontade de Deus no nosso meio, na nossa vida. Nós não devemos nunca fazermos coisas que desagradem e que sejam contra o Evangelho. Nós devemos ser testemunhas vivas do Evangelho e fazer tudo segundo a vontade de Deus. Essa é a vontade que Deus tem para cada um de nós. Deus nos deu um espírito de caridade, de temperança e de fortaleza. Então, por isso é que nós devemos ter essa coragem para dar testemunho da palavra de Deus. Agora nós vamos ver sobre o soldado de Cristo. Fortifica-te pela graça que é em Jesus Cristo, e guardando o que ouvistes de minha boca, entrega a homens fiéis que sejam capazes de instruir também os outros. Trabalha como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita para Deus se embaraça com negócios dos séculos, para assim agradar aquele que o alistou. Porque também o que combate nos jogos públicos não é coroado, senão depois que combateu conforme a lei. Convém que o lavrador que trabalha recolha dos frutos primeiro. Percebe o que te digo, porque o Senhor te dará inteligência em todas as coisas. Lembra-te de que o Senhor Jesus Cristo, que nasceu do sangue de Davi, ressurgiu dos mortos, segundo o evangelho que eu prego, no qual eu trabalho até estar em prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está comigo atada. Portanto, sofro tudo pelos escolhidos, para que também eles consigam a salvação, que é em Jesus Cristo, com a glória do céu. Esta é uma palavra fiel. Se, pois, somos mortos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, reinaremos também com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não cremos, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Admoesta estas coisas, dando testemunho diante do Senhor. Foge de contenda de palavras que para nada aproveitam, senão para perverter os que as ouvem. Então, é necessário que nós nos comportemos como soldados de Cristo, soldados do exército de Deus, fazendo a vontade de Deus, sofrendo por amor a Ele, certo? Crendo que Ele é fiel e morrendo para nós mesmos, para que Ele possa reinar em nossas vidas. Porque nós devemos, então, ter essa fidelidade a Ele, a Sua palavra, para que nós possamos ser pessoas dignas diante dos olhos de Deus. Mas evita as práticas vãs e profanas, porque servem muito para a impiedade. Porém, o fundamento de Deus está firme, o qual tem este selo. O Senhor conhece os que são dele, e aparta-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor.
Ora, numa grande casa há não somente vasos de ouro e de prata, mas também vasos de pau e de barro, e uns, por certo, são destinados a usos de honra, e outros, porém, a lisos de desonra. Se algum, pois, se purificar destas coisas, será um vaso de honra, santificado e útil para o serviço do Senhor, preparado para toda boa obra. Foge ao trocinho das paixões da gente moça, e segue a justiça, a fé, a esperança, a caridade, e paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Evita igualmente questões desaciadas e que não servem para instrução, sabendo que produzem contendas. Porque não convém que o servo do Senhor se ponha a altercar, mas que seja manso para com todos, capaz de instruir sofrido, que corrija com modéstia os que resistem à verdade, na esperança de que poderá Deus algum dia dar-lhes o dom da penitência para lhes fazer conhecer a verdade, e que saiam dos laços do diabo em que estão cativos à vontade dele. Então, o soldado de Cristo, ele deve dar testemunho da sua palavra, como eu falei, e ele deve realmente fugir das paixões do mundo, ele deve realmente fugir de todo tipo de contenda, de todo tipo de mal, ele deve sempre ser manso para com todos e deve então tentar, de alguma maneira, fazer com que pessoas que estão em caminhos do mal, né, envolvidas nos laços do diabo, que elas possam sair, né, desse mau caminho através do bom testemunho que os soldados de Cristo dão. Então é necessário que nós possamos realmente sermos esse tipo de pessoa que realmente busque a palavra de Deus, que busque a fé, a esperança, a caridade, a justiça, para que nós possamos realmente ser esses soldados de Cristo. Sabe, pois, que nós vamos falar agora sobre os últimos dias. Sabe, pois, que nos últimos dias virão uns tempos perigosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, altivos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, malvados, sem afeição, sem paz, caluniadores, de nenhuma temperança, desumanos, inimigos dos bons, traidores, protervos, orgulhosos e mais amigos dos eleitos do que de Deus, tendo por certo uma aparência de piedade, porém negando a virtude dela. Foge também destes tais, porque deste número são os que entram pelas casas e levam cativas mulherzinhas carregadas de pecados, as quais são arrastadas de diversas paixões, aprendendo sempre, nunca chegando ao conhecimento da verdade. E assim como Janes e Mambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, homens corrompidos de coração, réprobos acerca da fé. Mas eles não irão com o seu progresso avante, porque se fará manifesta a todos a sua incipiência, como também se fez a daqueles. Tu, porém, já tens compreendido a minha doutrina, instituição, intento, fé, longanimidade, caridade e paciência. As minhas perseguições, vexações, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Lístra, quão grandes perseguições sofri e como todas me livrou o Senhor. E todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Mas os homens maus e impostores irão em pior, errando e metendo a outros erros. Mas tu persevera nas coisas que aprendeste e que te foram confiadas, sabendo de quem as aprendestes, e que desde a infância foste educado nas sagradas letras, que te podem instruir para a salvação pela fé que em Jesus Cristo. Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, estando preparado para toda boa obra. Então, continuando aquela reflexão que nós fizemos anteriormente, de que nós devemos realmente nos comportar como verdadeiros soldados do exército de Deus. Por quê? Porque nos últimos dias os homens eles serão maus, eles serão pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas altivas, soberbas, blasfemas, avarentas, sem paz, caluniadores, desumanos, inimigos dos bons, protervos, orgulhosos, mais amigos dos eleitos que de Deus. Então, serão momentos difíceis esses últimos dias. Então, é importante, e muitas vezes tendo aparência de piedade, mas através de suas obras não tendo virtudes que comprovem isso. Ou seja, pessoas falsas, pessoas más. Então, nós devemos estar bem firmes na palavra de Deus para que nós possamos dar bom testemunho e até exortar, né, essas pessoas para que elas mudem de vida, para que elas deixem esses maus caminhos.
Então é necessário que todo cristão aprenda sim que nos últimos dias serão dias maus, serão dias difíceis, porque os homens serão maus. E os cristãos muitas vezes sofrerão perseguições, mas o cristão deve perseverar nas boas obras, deve perseverar na prática da justiça, da fé e da caridade, para que ele possa então ser um testemunho vivo da palavra de Deus e exortar essas pessoas que estão nos maus caminhos para que elas mudem de vida, para que elas possam deixar o mau caminho e viver de acordo com a vontade de Deus. Bom, pessoal, então era isso, né, que nós tínhamos que falar sobre o livro de 2 Timóteo. Então, nós devemos então realmente refletir sobre esses ensinamentos para que nós possamos realmente viver a vontade de Deus e viver a palavra de Deus. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre outros assuntos interessantes da palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe o seu like, o seu comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.